e esse texto está na segunda carta de Paulo a Timóteo. Quando ele fala com Timóteo, uma frase que chamou minha atenção. Ele disse ao Timóteo assim: desperta o dom que há em você. Desperta o dom que há em ti. O que ele estava querendo falar com o Timóteo? Que o Timóteo teria algo dentro dele que lhe pertencia, mas que precisava ser desperto, que precisava ser ativado, que precisava ser implementado. Já era dele. Desperte o dom que há em ti. Desperte o dom que há em... Já é um dom na vida do Timóteo. Mas agora ele precisava ter conhecimento disso, ter consciência disso, e fazer que esse dom que já estava na sua vida pudesse ser ativado, desenvolvido. E assim me chamou a atenção e eu queria ler o texto com vocês. Segunda carta de Timóteo, no capítulo 1, do verso 1 do verso 3 ao verso 11. Paulo escrevendo a Timóteo, na segunda carta que ele escreveu, no capítulo 1, do verso 3 até o verso 14. Vamos até o verso 14. De 3 a 14. Dou graças a Deus, a quem desde os meus... Vou ler daqui melhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. Quem que está dizendo isso? O Paulo. Ele está dizendo isso para o Timóteo. Então ele está dizendo alguma coisa que ele sentia e que ele fazia pelo Timóteo. Vamos ler o texto todo. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de alegria, de satisfação, de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Paulo está dizendo o que existia no Timóteo? Uma fé não... Então era uma pessoa de fé, uma fé verdadeira, fé não fingida, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Então esta fé que Paulo mencionava, ele havia também na avó de Timóteo, na mãe de Timóteo e na vida do Timóteo. Então era uma família abençoada, não era uma família abençoada? Ali estavam os elementos da fé presentes. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Então Paulo está dizendo que roga a Deus que desperte o dom de Deus que existe nele. Então já existe nele o dom de Deus, só precisa ser despertado pela oração. E assim, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas o espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem te envergonhes de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo
que habita em nós. Então, desperta o dom que há em ti. Desperta o dom que há em você. Olha que coisa interessante. Paulo diz que a vovó, né, do Timóteo, tinha uma fé verdadeira. Ela era uma mulher de fé. Ele diz que a mãe dele tinha uma fé verdadeira. Ele, Paulo, disse que tinha uma fé verdadeira e amava o Timóteo e orava pelo Timóteo e reconhecia no Timóteo uma pessoa de fé. Então essas pessoas tinham uma vida espiritual boa e estavam ligadas à vida do Timóteo. A avó tinha uma relação com Timóteo, a mãe tinha uma relação com Timóteo, e Paulo tinha uma relação com Timóteo. Mas havia algo dentro do Timóteo que o Timóteo não percebia, embora ele percebesse, ele pertencesse a uma família espiritual, a uma família crente. Mas havia um potencial dentro dele que ele não havia desenvolvido. Paulo sabia que Timóteo tinha uma fé não fingida, que era um cooperador do evangelho. Mas Paulo diz: eu rogo-te, ou exorto, que você desperte o dom que há em ti, que foi dado pelo Senhor. Então, o que eu quero dizer nesta manhã? Que muitas vezes nós temos uma vida espiritual, uma vida de fé, temos uma família crente, uma igreja boa, uma comunhão boa, mas existe um potencial dentro de nós, um dom de Deus, e esse dom aqui é chamado de carisma. Daí a palavra carismático, que quer dizer aquele que tem um dom. Então significa que Paulo reconhecia que Timóteo tinha algo dentro dele que ele não estava usando, porque ele não havia tomado consciência disso e não tinha ativado esse potencial que estava dentro da vida dele. Imagine que você é um crente, você já tem sido uma pessoa de oração, você frequenta a sua igreja, você tem uma família abençoada, mas você talvez não saiba que existe algo especial de Deus dentro de você, que pode ser despertado e pode alavancar a sua vida de uma maneira que você nunca imaginou até hoje. Então, se Paulo falava com Timóteo daquela maneira, eu quero que Paulo, pela palavra do Senhor, fale conosco nesta manhã e nos ajude a olhar para dentro de nós e procurar dentro de nós algo que Deus já colocou, algo que já existe potencialmente dentro de nós, mas por qualquer razão não estamos desenvolvendo. Por alguma razão não estamos ampliando, não estamos utilizando, não estamos nos beneficiando deste mundo especial que o Senhor pode abrir à nossa frente, se despertarmos esse dom que Ele tem colocado em nossas vidas. A Bíblia diz que Deus, nosso Senhor, Ele ofereceu à sua igreja dons espirituais. A Bíblia diz que quando Ele organizou a sua igreja, e Ele estava à direita do Pai agora, Ele diz: eu vou dar dons aos crentes, para que eles formem o corpo de Cristo. E estes dons que eu dou, eles são para o aperfeiçoamento dos santos. Então os dons de Deus visam o nosso, o quê? Aperfeiçoamento. Então tem áreas na nossa vida que podem ser aperfeiçoadas pelos dons que Deus tem nos dado. E muitas vezes nós deixamos esse aperfeiçoamento de lado porque não despertamos em nós esses dons que Deus nos deu com esse propósito, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. O que é a obra do ministério? É o nosso agir diário, é o nosso agir cotidiano.
Porque nós somos ministros de Deus, porque ministramos as coisas de Deus às pessoas que não têm o privilégio de conhecer a Deus. Ministramos as coisas de Deus às pessoas que precisam do conforto e do consolo. Ministramos as coisas de Deus, assim também como somos ministrados por outros que, usando seus dons, nos abençoam. Assim, nos abençoamos mutuamente, ministrando-nos mutuamente, e assim vamos edificando o reino e buscando o aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos? Quem são os santos? Nós, acredite, nós somos chamados na Bíblia de santos. Por que somos chamados de santos? Por que somos chamados de santos? Aos santos que estão na casa de Cornélio, aos santos que estão na casa de Jope, aos santos que estão nas diversas casas, nas diversas comunidades. Por que nós somos chamados de santos? Somos separados, Deus nos escolheu. Se a gente só pensar na palavra separado, a gente pode pensar assim, então todo divorciado deve ser santo, porque é separado. Né? É assim? Não. Então não é ser separado. Tem um conteúdo muito mais profundo. É ser separado, sim, mas é só a metade da história. É ser separado para uso especial do Senhor. É ser separado para uso especial do Senhor. Então isso aqui chama santuário por quê? Porque é um lugar separado para uso especial do Senhor. Então seu corpo é santificado ao Senhor, por quê? É separado para uso especial do Senhor. Por isso que a Bíblia diz, santificai a Deus nos vossos corpos mortais. Significa que o nosso corpo é um espaço, é um ambiente onde o Senhor tem que ter seu nome santificado. Então somos separados para a glória de Deus. Somos separados para o louvor de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: nós somos separados para o louvor da sua glória. Então somos separados, somos especiais para sermos santos ao Senhor, ou seja, separados para uso especial do Senhor, glorificando nas nossas vidas o nome glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faz sentido para vocês? Então, nós somos santos. E a Bíblia diz que somos santos e Deus nos deu dons. Ele nos deu dons para que nós pudéssemos ser separados para uso especial dele. Como é que ele vai nos usar de modo especial? Utilizando a nossa vida e dando-nos os dons espirituais, os carismas espirituais, a ação carismática de Deus sobre nós, nos capacita para sermos então aqueles instrumentos nas suas mãos para glorificar no nosso corpo mortal, com os dons recebidos, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja recebe dons para quê? Para que ela possa, neste mundo, glorificar o nome do Senhor e realizar a obra do ministério. A igreja tem um ministério e para isso ela é preparada pelo Senhor. A igreja não é uma organização jurídica tão somente. Ela é uma organização jurídica porque ela precisa ter um CNPJ para comprar e vender e viver na sociedade. Mas isso é a parte material da igreja. Agora, a igreja, na sua parte espiritual, ela é o corpo de Cristo. Corpo para o qual o Senhor distribuiu dons. Mas ele não distribui dons para as cadeiras. Ele não distribui dons para a guitarra. Ele não produz dons, ele não promove dons para a bateria. Ele promove dons para pessoas. Pessoas é que recebem dons de Deus. Pessoas é que são capacitadas por Deus. Pessoas é que têm o carisma divino. Pessoas é que são carismáticas. Já viu falar, aquele fulano é carismático? Já viu essa expressão?
Quantas pessoas já ouviram falar, fulano é carismático, aquele artista é carismático, aquela pessoa é carismática, aquele político é carismático. Significa que você identifica nele algum tipo de dom, algum tipo de comportamento diferenciado e especial. Pois Deus te deu carisma, dom, para você ser uma pessoa especial e diferenciada. Ele te deu isso para você ser um astro luminoso. Ele te deu isso para você brilhar, para você ser a manifestação do que é divino, colocado por Deus na sua experiência humana. Por isso que ele diz que o Espírito Santo vai habitar em você. Por isso que ele diz que o Espírito Santo vai derramar o amor de Deus na sua vida. Por isso que ele diz que o Espírito Santo vai te conduzir em toda a verdade. Por isso que ele diz que o Espírito Santo vai ser seu consolador. Por isso que ele diz que o Espírito Santo vai orar por você até com gemidos inexprimíveis. Então o Senhor te deu vários dons. E o Espírito Santo é o maior de todos os dons que você recebereis, o dom do Espírito. A dádiva do Espírito é o maior dom que você recebe do Senhor. Mas você, ao receber o Espírito, recebe também a bênção de muitas capacitações que sem o Espírito você não teria. Quando Deus chamou Bezalel para construir o templo no tempo de Salomão, ele deu sabedoria ao Bezalel, ele deu inteligência ao Bezalel, ele deu competência ao Bezalel. Bezalel já tinha uma capacitação própria natural, mas o Senhor ampliou isso na vida dele, para que ele pudesse realizar o trabalho do templo. Então, Bezalel passou a ser especialista em madeira, em pano, em ferro, em ouro, em bronze. Ele foi uma pessoa que pôde formar uma equipe. Aholiabe foi uma pessoa treinada por ele, e vários outros foram treinados por ele. Então ele foi nas mãos de Deus uma pessoa que recebeu dons e capacitações para fazer algo especial do ponto de vista de Deus. Faz sentido para vocês? Faz sentido, né? Então, você também é um templo do Espírito. Deus também tem dons que estão derramados na sua vida, com o propósito de você glorificar a Deus no seu corpo mortal. Mas pode ser que Deus tenha capacitações especiais que Ele já colocou ao seu alcance, mas você não desenvolveu, por talvez não perceber que Deus já te deu uma bênção que mora dentro de você, mas você não tem conhecimento dela. Então você carrega um tesouro dentro de você, sem saber que você é um abençoado por esse tesouro maravilhoso de Deus, que é um carisma que Ele colocou na sua vida, para que você possa deslanchar e fazer algo muito maior do que tem feito até agora, e muito melhor do que você imagina que poderia fazer. Então você é chamado a um desafio, descobrir os potenciais que Deus já colocou dentro da sua vida, e trabalhar com esses potenciais, para que você possa escalar na sua vida, tanto espiritual, o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Então, é o que você faz no dia a dia da sua vida. Então, você cresce espiritualmente, e você cresce no nível da sua vida social, profissional, relacional, familiar. Então, o propósito de Deus é que o dom de Deus seja despertado na nossa vida, para o nosso aperfeiçoamento espiritual, e para realizarmos com eficácia a obra que realizamos, a fim de podermos produzir de maneira tão especial, que a nossa vida venha sentir o resultado dessa prosperidade que advém da nossa produtividade. Faz sentido isso para vocês, na palavra? Então, isso que eu quero então chamar a sua atenção. Como que você pode desenvolver os dons ou o dom que há na sua vida? Geralmente tem gente que diz assim, fulano é muito bom nisso aí. Já viu gente falar assim, rapaz, aquele fulano ele é muito legal nesse negócio, ele é bom na bateria, ele é bom naquilo, ele é bom na matemática, ele é bom naquilo que faz.
ele é bom. Significa que as pessoas reconhecem que há alguma coisa diferente na sua vida que merece um destaque. Tem gente que faz um bolo muito bem feito, então alguém chega para ele: rapaz, você devia abrir uma boutique de bolo, porque você é muito especial nisso, seu bolo é especial, seu bolo é diferenciado. E a pessoa acaba acreditando e vendo que há o reconhecimento das pessoas por algo que é um dom daquela pessoa, que é uma capacitação especial daquela pessoa. Agora imagine que você possa experimentar isso em qualquer área da sua vida. Pode ser que você esteja hoje fazendo alguma coisa e você pode pensar: eu posso aperfeiçoar isso pelo dom do Espírito Santo que está em mim, que me capacita, me guiando em toda a verdade, me instruindo, me orientando, me motivando, e eu posso fazer algo melhor, porque eu posso ter o aperfeiçoamento da minha vida pelos dons de Deus que estão presentes na minha experiência pessoal. Amém? Então é assim que a Bíblia nos ensina, que há algo especial que já existe dentro de nós e que nós só precisamos despertar isso para usufruirmos os benefícios desses dons que Deus nos deu e que precisam agora ser praticados, ser melhorados. Mas o que bloqueia esse desenvolvimento na nossa vida? É a nossa visão. A nossa visão, ela define a distância que nós vamos enxergar. A nossa visão define o que nós estamos olhando e vendo e enxergando. Se a nossa visão for de um tamanho pequeno, nós veremos só o que consta naquele espaço pequeno. Imagine que a minha visão seja daqui para o piano. Ela vai abranger uma situação aqui. Imagine que a minha visão seja para esse santuário. Ela vai abranger isso aqui. Imagine que a minha visão seja o estado do Ceará. Imagine que a minha visão seja o Brasil. Imagine que a visão da gente é que vai determinando o tamanho da coisa que a gente vai ver e da oportunidade que a gente vai enxergar. A Bíblia diz: eis que ponho diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Qual é a porta aberta que o Senhor tem colocado diante da sua vida? Qual é o dom que Ele lhe deu para você enxergar essa porta e passar por ela e encontrar pastagens, e encontrar resultados positivos? Então a Bíblia está dizendo que existe uma possibilidade da sua visão ser ampliada. A Bíblia diz que a gente tem que firmar as nossas estacas e alargar o tamanho da nossa tenda, não é? Alarga o espaço da tua tenda. Então significa que Deus nos dá uma visão de alargar, uma visão de crescer, uma visão de desenvolver, porque Ele quer o nosso aperfeiçoamento, para que a nossa obra seja uma obra que reflita esse nosso aperfeiçoamento, esse nosso desenvolvimento. E isso é um potencial que está dentro de nós, e Ele nos deu o Espírito para fazer isso ser alavancado. E Ele disse que depende de nós: desperta o dom que há em ti, desperta o potencial que você tem, tome consciência da oportunidade que Deus lhe está dando, mostre para você mesmo o que você tem e não está utilizando como bênção de Deus. Agora tem uma segunda coisa que também é importante. A Bíblia diz: tal qual o homem pensa no seu interior, assim ele é. Então, antes de você ser alguma coisa lá fora, você tem que ser alguma coisa especial aqui dentro. Porque tal qual o homem pensa no seu interior, assim ele é. Então, como que você é? Você é do tamanho da sua visão e do tamanho dos seus pensamentos, a seu próprio respeito. Aí chega o pregador e diz: desperta o dom de Deus que há em você. Desperta o potencial de Deus na sua vida. Amplia a obra do Espírito no seu coração. Amplia a transformação da sua mente para você ter a mente de Cristo,
que é o principal verbo que existe na história. Amplia, amplia, amplia e deixe o que Deus já fez por você vir à tona e use isso como uma oportunidade de desenvolvimento, de crescimento e de manifestação da glória de Deus no mundo. Não é verdade? Então pense na possibilidade de você ter uma preciosidade dentro de você, mas preciosidade que está adormecida. Por isso que é importante a pessoa estudar. Por isso que é importante a pessoa perceber que tem oportunidade no conhecimento. Todas as vezes que a gente ouve uma palestra sobre prosperidade de alguma coisa ou de alguém, isso está quase sempre ligado ao conhecimento. O conhecimento de como as coisas acontecem, o conhecimento do negócio, o conhecimento do mercado, o conhecimento das pessoas, conhecimento das tarefas, conhecimento da forma como as coisas acontecem. Então, conhecimento é algo que a gente precisa desenvolver dentro da cabeça da gente, dentro do coração da gente, para que a gente aperfeiçoe o dom que Deus nos deu, o dom de conhecer, de aprender, de desenvolver conceitos, de ampliar a nossa mente, para que a nossa mente possa tomar decisões importantes, para que a nossa mente possa gerar comportamentos promissores, porque o comportamento é fruto do nosso pensamento, tal qual nós pensamos, assim nós nos comportamos. As pessoas se comportam da maneira como elas constroem o seu pensamento. Então, o que pensamos de nós, fará de nós aqueles que vão ter o comportamento que as pessoas vão ver. As pessoas não veem a nossa mente. As pessoas não veem o nosso sentimento. As pessoas veem o nosso comportamento. O nosso comportamento é que é importante para definir como que nós estamos trabalhando os dons de Deus dentro das nossas vidas. É importante isso, porque é dentro de nós que o pensamento vai determinar o comportamento, e o comportamento vai demonstrar o que nós estamos realizando, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos empreendendo. Pense na igreja. Você é a igreja de Cristo. O que você recebeu como dom de Deus? E como que você está aplicando esse dom na vida da sua igreja? E como que a sua igreja está prosperando por causa do desenvolvimento, do aperfeiçoamento do seu dom? Se você pensar, por exemplo, quantas horas o coral gasta fazendo ensaio? Por que ele está fazendo ensaio? Por que estão aperfeiçoando suas vozes? Porque eles estão aperfeiçoando o dom que Deus colocou na vida deles. Se o dom fosse autoaperfeiçoável, não precisava ter ensaio. Chegava aqui, o dom, eu já tenho o dom, então é só chegar ali e usar o dom. Mas o dom precisa ser desenvolvido, despertado, destravado, impulsionado. E a cada dia nós queremos o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. O pregador que prega todos os dias, ele tem que buscar o aperfeiçoamento da sua pregação, para que a pregação seja importante para aqueles que vão ouvi-la. Assim, a obra do pregador pode ser boa se ele for preparado para dar ao auditório um conjunto de informações que possam melhorar a vida do auditório. Aí é o aperfeiçoamento do meu dom para aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para você alavancar em todo lugar onde você estiver. Então, a minha função tem que ser uma função aperfeiçoada todos os dias, para que eu possa compartilhar com você todos os dias a essência da palavra de Deus, que vai despertar os seus dons e vai fazer você fazer algo especial lá na frente, pelo qual você vai ser reconhecido e vai ser valorizado e vai ser considerado alguém que está contribuindo para o aperfeiçoamento dos santos na obra do ministério.
Paulo então reconhecia que o Timóteo tinha já uma porção de coisas boas, mas havia algo em que ele podia melhorar. Era o aperfeiçoamento de dons que estavam na vida dele e que ele podia agora desenvolver. Paulo disse: eu estou orando por você, para que você desenvolva o dom que há em você. Qual é o dom que há em você? Eu não sei qual é o dom que eu tenho. Então, diz um amigo meu que quando a gente diz que eu não sei o dom que eu tenho, tem o dom da ignorância, né? Não sabe nem o que é, nem o que tem. Então, pede a Deus: ó Senhor, troca esse dom da ignorância por um dom de sabedoria. Me dá consciência de mim mesmo. Quem eu sou, o que eu posso fazer, quais são os meus potenciais. Desperta isso dentro de mim. Me ajuda a estudar, a entender, a compreender, para que eu possa ser o melhor que eu puder ser, aperfeiçoado tanto que eu puder ser, para eu encontrar as portas abertas que o Senhor disse que ia colocar diante de mim, para que eu possa passar por elas e possa fazer acontecer algo de valor, porque eu estou fazendo algo que o Senhor colocou dentro de mim e me aperfeiçoou para eu fazer. Faz sentido para vocês? Faz? Então pronto, vamos ver aqui rapidinho aqui, ó. Então, diz assim, ó. Paulo disse: eu te admoesto para que você revivas, ou realize, ou desperte, destrave o dom que há em você. Nós não recebemos do Senhor, o texto diz, nós não recebemos do Senhor o espírito de covardia. Covardia que significa atraso, medo, impotência, insegurança. Nós não recebemos do Senhor essa paralisação do espírito de covardia. Mas o que nós recebemos do Senhor? Veja aí o que diz que nós recebemos. Recebemos de Deus o espírito de poder, o espírito do amor e o poder da moderação. Essas três coisas se contrapõem ao espírito de covardia. O espírito de poder, que não é covardia, é o empoderamento da sua vida. Não é para você ser poderoso sobre os outros, não. É para você ter uma autocapacitação de Deus que vai fazer você ser efetivo por onde você andar. Vitorioso por onde você andar. É o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fragilidade. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aqui não é fraqueza moral, não. É nossa fragilidade humana. É o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fragilidade. E faz essa nossa fragilidade ser empoderada. Para que nós possamos refletir a excelência da obra que Deus quer que nós realizemos. Seja ela que obra for. Se você é vendedor, vai ser o melhor vendedor que possa ter. Se você é um médico, vai ser o melhor médico. Vai ser um professor, vai ser o melhor professor. Se for um membro de igreja, vai ser o melhor membro de igreja. Se for um professor de EBD, vai ser o melhor professor. Ou seja, você vai desenvolver a potencialidade que existe dentro de você e que Deus, pelo Espírito Santo, está te impulsionando e pede para você nessa manhã despertar a oportunidade que você tem, aproveitá-la para fazer da sua vida uma vida cada vez mais produtiva, mais especial, mais plena daquilo que é o divino. Por isso que a Bíblia diz que a vida eterna é conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. A vida eterna é que te conheçam. A vida eterna é conhecimento, conhecimento de Deus, do potencial de Deus, da grandiosidade de Deus. E você diz: se eu sou fruto dessa grandiosidade, se eu sou fruto desse poder, por que eu vou ficar aquém do potencial que Deus me deu? Eu tenho que avançar, eu tenho que crescer, eu tenho que desenvolver, porque é a ordem natural de quem conhece a Deus, de quem se relaciona com Ele, de quem experimenta. Isso faz de você bastante humilde, porque você é frágil, mas o poder dele se aperfeiçoa na sua fragilidade. Aí você que é frágil passa a ser forte, porque o maior é o que está em você do que o que está no mundo. Se o mundo tem que concorrer com você, você tem que levar dentro de você algo que possa ser mais forte e maior do que o que está no mundo.
E é isso que o Senhor está te desafiando. Olhe para dentro de você e veja o potencial que Deus lhe deu. Ele escolheu o seu corpo para ser templo da sua habitação. Não foi para você ficar recuado. Não foi para você desenvolver um espírito de medo. Foi para você avançar e sentir o empoderamento de Deus na sua experiência pessoal. Deus é muito poderoso. E Ele não é poderoso lá no céu somente. Ele quer ser poderoso na nossa experiência pessoal. Por isso que Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. Porque ele é o quê? O que o Evangelho é? O poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então é esse poder que Paulo diz que acreditava. É esse poder que Paulo diz que Timóteo devia despertar na sua vida. É esse poder, esse dom, essa capacitação que o Senhor oferta a você. E olha dentro de você, que você tem um espírito que pode ajudá-lo a desenvolver isso. Porque isso é uma dádiva de Deus que você já carrega dentro de você. Só precisa despertar, ativar essa força especial. Eu li há uns anos atrás um livro que dizia, o título é assim, Desperta o gigante que existe dentro de você. Ou seja, dentro de você existe um gigante, que muitas vezes está adormecido, mas ele pode ser despertado. É um dom de Deus. Ele falou com Josué, não pasme, nem te espantes, nem te atemorizes. Todo lugar que pisar a planta do seu pé eu vou te dar. Ou seja, não tem limite, o limite é você que impõe. Todo lugar que pisar a planta, pisei aqui, então pronto, Deus lhe deu isso. Pisei aqui, Deus lhe deu. Pisei aqui, Deus lhe deu. Pisei aqui, Deus lhe deu. Agora, se você parou no primeiro passo, ele lhe deu o primeiro passo. Os demais estão esperando você ativar o dom que há em você. A sua caminhada vai ser do tamanho da sua crença no que Deus faz em você e pode fazer através de você. Não tenha medo de enfrentar o mundo. Não tenha medo de enfrentar a concorrência. Não tenha medo de enfrentar as adversidades. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Está bem assim? Quando você chegar em qualquer lugar, pense, eu estou aqui, porque Deus me capacitou e em nome do Senhor eu vou vencer. Aliás, você se lembra da batalha de Davi com Golias? Golias muito forte, muito poderoso, homem de guerra, e disse que ia destruir o Davi. O Davi disse assim, olha Golias, você vem a mim na força do seu braço, eu porém vou a ti na força do Senhor. É o Senhor que aperfeiçoa os dons na nossa vida, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. É o Senhor que aperfeiçoa a sua vida. Você só precisa ter consciência de que há algo mais que você possa fazer. Há algo em que você deva se aperfeiçoar. Há algo que você possa aprimorar. Há algo que você possa melhorar. É uma melhoria contínua. Porque a obra do Senhor é contínua na sua vida. Ele não fez algo e depois voltou para o céu e ficou lá. Ele disse que daria o Espírito para estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. E todos os dias o Espírito nos conduz na verdade, na competência, na produtividade. Ele faz com que nós sejamos astros luminosos no meio de uma geração perversa e corrompida. Você é chamado a ser um astro luminoso. Faz sentido? Então você é chamado a ser aperfeiçoado cada dia. Porque a vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, e brilhando, e brilhando, e brilhando, e brilhando, até ser dia perfeito. É isso que faz você ser um astro luminoso. Começa na meia-noite. Mas não para na meia-noite, você vai para 1h da manhã, vai para 2h. Quando dá 5 da manhã já está o sol bonito lá, quando dá 6, aí já, quando dá meio-dia o sol está lascando a cabeça da gente. Você é astro luminoso. E isso é uma inspiração de Deus para a sua vida. Faz sentido isso que eu estou dizendo para vocês? Então, vamos ver aqui agora, só para concluir. Deus nos salvou e nos chamou para uma santa convocação.
Deus nos chamou para uma santa missão. A missão nossa é manifestar o reino de Deus na esfera de influência da vida de cada um de nós. Nós somos, nas mãos de Deus, instrumentos para fazer mais e melhor do que o mundo seria sem a nossa presença. A nossa presença tem que ser uma presença de acrescentar valores, de acrescentar bênçãos, de acrescentar manifestação de Deus, de acrescentar a manifestação do reino de Deus entre os homens. Tem a oração de Jesus, não tem? Pai nosso que estás no... santificado seja o teu. E depois, venha a nós o teu. Seja feita aqui na terra a tua vontade, como ela é feita lá no céu. E o pão nosso de cada dia o Senhor nos dá, livra-nos do mal, livra da tentação, livra, prepara e me arremete para o mundo, onde eu possa ser sal da terra e luz do mundo. Por onde a gente passar, a gente possa trazer luz e verdade, resultados que possam glorificar o nome do Senhor.